O caráter do Eterno e a lei. Segunda parte. Primeiro, nenhuma parte da lei das pedras pode ser comparado ao caráter do Eterno. Quando a pessoa ou igreja diz que o caráter de Deus é refletido na lei, eles estão declarando que Deus tem tendências pecaminosas, pois a função da lei é esta: mostrar a tendência pecaminosa e jamais santidade ou perfeição. Nada no universo pode ser comparado ao caráter de Deus ou à sua santidade. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Isaías 40, versículo 25. Segundo, a lei não identifica quem é justo e muito menos a justiça de Deus ou seu caráter justo. A lei revela o caráter do pecador e jamais o caráter do Eterno. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Romanos 3, versículo 20. Terceiro, sendo a lei feita para quem é pecador, com certeza não reflete o caráter de quem é perfeito. Vamos aos detalhes. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. 1 Timóteo 1, versículos 9 e 10. Revisando o texto. Primeiro, não é para os justos, ou seja, reflete o caráter de quem é injusto e jamais de quem é justo. Segundo, para os transgressores, ou seja, reflete o caráter de quem peca. Terceiro, para os insubmissos, ou seja, reflete o caráter de quem não se submete à autoridade divina. Quarto, para os perversos, ou seja, reflete o caráter de quem não tem misericórdia. Quinto, para os pecadores, ou seja, reflete o caráter de quem vive no pecado e para o pecado. Sexto, para os profanos, ou seja, reflete o caráter de quem não é santo. Sétimo, para os irreverentes, ou seja, reflete o caráter de quem não tem reverência. Oitavo, para os assassinos de pais e mães, ou seja, reflete o caráter de quem não honra seus pais. Nono, para os assassinos, ou seja, reflete o caráter de quem assassina e paga para assassinar. Décimo, para os imorais sexuais, ou seja, reflete o caráter de quem não tem pudor e se considera heterossexual indomável. 11º, para os sequestradores, ou seja, reflete o caráter de quem rapta uma pessoa para tirar vantagens financeiras ou para assassinar. 12º, para os mentirosos, ou seja, reflete o caráter de quem ama e pratica mentira. 13º, para os juradores falsos, ou seja, reflete o caráter de jura falsamente. 14º, para os que falam contra a sã doutrina, ou seja, reflete o caráter de quem é rebelde à doutrina bíblica. 15º, para quem ensina falsas doutrinas. Faço estes questionamentos a você. Primeiro, Deus é justo ou injusto? Segundo, Deus é transgressor? Terceiro, Deus é insubmisso? Quarto, Deus é perverso? Quinto, Deus é pecador? Sexto, Deus é profano? Sétimo, Deus é irreverente? Oitavo, Deus é assassino? Nono, Deus paga para assassinar? Décimo, Deus é imoral? 11º, Deus é adúltero? 12º, Deus é sequestrador? 13º, Deus mente? 14º, Deus é falso? 15º, Deus se levanta contra a sã doutrina? Afirmar que a lei reflete o caráter de Deus é fazer aplicação ao caráter dele tudo que a lei condena, torná-lo semelhante ao ser humano corrupto, infiel, rebelde e condenável. Uma prova entre outras que eu poderia citar que a lei não reflete o caráter de Deus, os 10 mandamentos refletem o caráter de quem mente e Deus não mente, para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Hebreus 6, versículo 18. Os atributos da lei refletem o caráter imperfeito do ser humano, os atributos do caráter de Deus é perfeito e santo.
Não há um texto dentro da Bíblia que confirma tal especulação. Os adoradores da lei fazem de tudo, e até corrompem as Escrituras para tentar pecaminar o caráter de Deus. A lei dos 10 mandamentos não define o caráter de Deus, somente o caráter dos seres criados por ele. Por isso e por meio dessa lei que o caráter de todo ser humano é julgado bem como por Deus. Tiago 2, versículos 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eclesiastes 12, versículos 13 a 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nosso caráter é julgado até pela sociedade, como a experiência tem mostrado, mas o caráter de Deus não pode ser julgado ou igualado com as normas da lei. Comparar o caráter do Eterno com as normas da lei é simplesmente impiedade. Os que defendem esta tese antibíblico estão desesperados tentando provar esta teoria, mas não citaram nenhum texto bíblico, portanto é antibíblico. Traduzindo, é impossível eu crer nesta doutrina. O Deus que tem o caráter revelado nos 10 mandamentos é Satanás, o Deus deste mundo caído. Eu te desafio, quero ler na Bíblia o texto que afirma: a lei revela o caráter de Deus. Portanto, cite o texto. Se não tiver, você está mentindo. Com certeza vão ficar costurando retalhos de panos velhos da teleologia para tentarem fazer um lençol para encobrir a vergonha da mentira. Fico com a Bíblia e com o Deus Santo e Perfeito, e rejeito o Deus que tem a lei como seu caráter, como se ele fosse um mero humano sujo pelo pecado. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.